Olá! Vamos dar continuidade à nossa aula. Bons estudos! Quais são as principais dificuldades do processo? Entender requisitos nem sempre é uma tarefa fácil. Exemplo, o valor total deverá ser retirado do último lançamento. Mas sim, o que ele está chamando de último lançamento? Pode ser o último lançamento do dia, da semana, do mês, pode ser o último lançamento que foi lançado no banco de dados, que agora está de fato armazenado, ou é o último lançamento que ainda está no arquivo temporário. Qual que é esse último lançamento? Então tem que ser pensado em todas as possibilidades e retirada todas as ambiguidades que podem existir nas frases. As dificuldades. Volatilidade dos requisitos. Sim, eles são voláteis, eles mudam, eles pensam em coisas diferentes. E aí passa-se o tempo e ele vê uma coisa diferente. E aí depois um funcionário dele vem falar e dá ideias diferentes. E aí então tudo muda o tempo inteiro. Então por isso que essa fase ela precisa ser também amadurecida. Sabe aquela coisa de que você leva tempo para tomar grandes decisões? Esse tempo, às vezes, parece ser uma perca de tempo, mas quando você espera o cliente amadurecer as ideias na cabeça dele, você consegue consolidar melhor o que é que você precisa fazer e o que vai de fato servir para ele. Num primeiro momento, o cliente ele vai ter umas percepções ali, vai te falar coisas que ele precisa fazer, que ele precisa, né, na empresa dele ali, mas de uma semana para outra, por exemplo, ele pode pensar em outras coisas. E aí, então, se você fecha muito rápido, então você pode pegar somente parte, você vai acabar atendendo o seu cliente parcialmente. Então é preciso ter esse tempo assim de maturidade, porque os requisitos eles são voláteis. E aí vai dar tempo do cliente amadurecer o que ele de fato precisa. Clientes dispersos e numerosos. Muitas vezes você vai pegar para atender, desenvolver um software para uma empresa e aí tem sócios. E aí são 2, 3 pessoas na frente. Aí um acha que deve sim ser assim, o outro acha que deve ser assado e por aí vai. E aí eles não entram em consenso, eles não se entendem lá e aí você fica no meio daquela confusão toda, daquela discussão toda. E aí você respira, aí você pensa, aí você escuta um, escuta o outro, pega as três ideias e pensa, e projeta, e gera, e cria uma solução que vai atender os três. É a melhor forma. Se você não conseguir algo que vai atender os três, você então procure argumentos e depois você convença os outros em relação ao que deve ser feito. Essa é a forma da gente ser bons profissionais quando está fazendo o levantamento da engenharia de requisitos. Clientes com objetivos conflitantes, perspectivas e formações distintas. Você quer ver quando você tem um cliente que ele fez lá, por exemplo, engenharia de produção. Meu irmão é engenheiro de produção. Ele teve disciplinas de programação. Uma. Então ele tem noção de programação? Tem. Bem noção mesmo. Vou aprofundar qualquer coisa, ele não vai saber. Ele teve uma única disciplina de programação, então ele sabe, tem ideia de como é que funciona o software. Aí às vezes você pega um cliente desse e ele acha que ele sabe fazer o software melhor do que você ainda. Então pense aí na labuta que é. Clientes com dificuldades para esclarecer seus objetivos. Aí tem um exemplozinho lá do balancinho de prateleira, né? Como se desse para colocar 3 meninos ali empilhados. E aí ele tá dizendo que ele precisa de um balancinho de 3 prateleiras e você tá vendo que isso não vai dar certo. Ele tem dificuldade de esclarecer o que ele precisa. Ele tem dificuldade de dizer qual é o objetivo do software. E aí a gente tem que criar alternativas para conseguir descobrir o que de fato ele precisa. Então os objetivos são entender e atender às necessidades e os desejos dos clientes. Pois é isso aí mesmo que a gente faz, né? Entender, atender às necessidades do cliente. Prover ao engenheiro de software métodos, técnicas e ferramentas que auxiliem o processo de compreensão e registro dos requisitos que o software deve atender. Então eu tenho que ter essas técnicas, tenho que ter essas habilidades, de forma que o meu engenheiro de software ele vai pegar lá toda a documentação que eu fiz e ele vai entender claramente o que é que precisa fazer. Buscar as primeiras informações sobre o sistema. Então eu tenho que fazer uma pesquisa
pesquisar mesmo de como é que vai ter que funcionar esse sistema. Melhor entendimento dos desenvolvedores. Então, essa documentação toda, a engenharia de requisito, ela vai atender melhor os desenvolvedores, o melhor entendimento, não só deles, como de todas as pessoas que estão no processo de desenvolvimento. Porque na hora que o desenvolvedor pegar o documento da engenharia de requisito, ele vai ver e vai saber exatamente o que ele precisa fazer. Na hora que a equipe de teste pegar, ela vai olhar ali, ó, o software ele tem que fazer isso, isso e isso, ó, o cliente precisa que faça isso, isso e isso, está fazendo? Então ele vai se basear por essa documentação. Na hora de implantar, a equipe de implantação vai pegar e vai olhar, ó, o software ele tem que atender dessa forma, ele tem que funcionar dessa forma, ele tem que fazer atualização em tal horário e tal, não sei o que. Como é que eu vou fazer as implantações disso? Quem são os meus usuários do software? Eles têm familiaridade? Não têm? Então, olha, eles não têm familiaridade nenhuma com o computador. Então, eu não vou apenas mostrar como o software funciona, eu vou ter que mostrar um pouco como é que o computador funciona também. Tudo vai ser baseado nessa documentação de engenharia de requisitos. E aí vocês podem perguntar assim, professor, e como é que a gente faz? O cliente está lá insistindo que ele quer um balancinho de prateleira. A gente já está vendo claramente que isso não vai funcionar e não vai dar certo. Como é que a gente faz? Você não pode bater de cara com o seu cliente. Você não vai chegar para ele e falar, ó, você tá boiando aí, viu? Isso daí não vai funcionar não, vai dar certo não. Não adianta. O que você tem que fazer é pegar todas as informações que ele está passando para você gerar talvez um protótipo. Lembra lá dos modelos de processo? Quando essa comunicação está muito difícil, você utilizar a prototipação para fazer essa parte de levantamento de requisito, ela é fundamental. Porque aí você vai trazer para ele e vai mostrar para ele, ó, não seria melhor fazermos dessa e dessa forma? Isso daqui não vai te atender melhor? Então, é uma solução, por exemplo, de você convencer seu cliente de fazer o balancinho de pneu, que é o que realmente vai atender a necessidade dele. Até porque vai ser mais rápido, vai ser entregue ainda no verão e não no inverno, como acabou sendo entregue o outro. E uma outra forma de você fazer um bom levantamento de requisitos é você ir até a empresa do seu cliente e conversar com os funcionários. Observar. Muitas vezes você nem precisa falar com eles, mas você observar como é que funciona o dia a dia na empresa. Ver como eles trabalham, o que poderia funcionar melhor ali para atender e melhorar a situação ali da empresa, de automatizar, o que é possível automatizar ali, né, de informatizar. E aí você vai conseguir entregar uma ferramenta muito melhor para o seu cliente, porque você está fazendo a pesquisa de campo, você está buscando dominar qual que é o problema. Então você tem que entender qual que é aquela realidade. Especificação dos requisitos do software. Qual que é a natureza? A especificação dos requisitos do software é o documento oficial de descrição dos requisitos de um projeto de software. Esse documento, ele é um dos mais importantes porque é aqui que vai estar a chave. Se eu fizer alguma coisa errada aqui, todo o restante vai acabar sendo construído e feito errado também. Toda a documentação do software, ela é fundamental, mas esse aqui é aquele onde eu vou ter maiores danos, como foi falado lá atrás. Especificação dos requisitos de software. Quais são as características contidas no documento da engenharia de requisitos? As funcionalidades, ou seja, o que o software deverá fazer, é a principal coisa, né? Tudo listando exatamente o que ele deve fazer. As interfaces externas, as interfaces de como o software vai interagir com as pessoas, com o hardware do sistema, com os outros sistemas e outros produtos. Então, eu vou ter que definir aqui como é que vai ser essa interação, porque é uma coisa que eu tenho que levar em consideração. O meu software, o meu cliente, ele já tem algum software existente, o meu software vai precisar conversar com esse outro software, e quais são os equipamentos que vai utilizar, onde é que ele vai rodar, que tipo de máquinas, dispositivos eu vou ter que conectar com o meu software. Então, eu tenho que ter todas essas informações aqui muito bem esclarecidas. Eu posso estar desenvolvendo somente uma funcionalidade a mais para um software que já existe. Eu posso também estar desenvolvendo, por exemplo, em um sistema para um mercadinho, ou então qualquer outro lugar que eu tenha vendas, eu vou ter também ali as maquininhas, né, que faz a leitura dos produtos. Eu tenho as maquininhas de cartão que tem que registrar que foi pago ali
a compra, então eu tenho que especificar tudo que vai interagir com o meu software. O desempenho, qual a velocidade de processamento? Ah, professora, essa é fácil, é a mais rápida que puder. Sim, mas isso é muito relativo. Lembra lá do nosso exemplo em relação ao swap? Se o swap trava, ou então ele demora de responder, e aí eu tenho que esperar ali, sei lá, 20 segundos para ele destravar, é uma coisa. Outra coisa é o sistema lá de controle de voo. Ele foi demorar 20 segundos para poder se resolver e dar uma resposta, acidentes graves vão acontecer, né? Então, depende. Então, por isso que eu tenho que especificar qual é o tipo de software que eu estou fazendo, se é um software de sistema crítico ou se é um software que tem uma tolerância a falhas maiores. Então, o tempo de resposta, outros parâmetros de desempenho requerido pela natureza da aplicação. Eu tenho que colocar todas essas informações também. Além disso, continuando aqui, outros atributos que devem ter nos requisitos. Quais as considerações sobre confiabilidade que devem ser observadas? Eu tenho que ver o que é em relacionada para o meu cliente, o que precisa ter, quais são as características que vão condizer com a confiabilidade para o negócio dele. Isso também é muito relativo. Vai depender de cada cliente, de cada situação. Como, por exemplo, um sistema de banco, a confiabilidade com os dados, os números, as transações da conta, essa confiabilidade ela tem que ser muito maior do que, por exemplo, relacionado aos dados pessoais do cliente. Então, depende muito da situação. Para um sistema de uma empresa que faz exames, aí esses dados do cliente eles são muito mais importantes. Então, tudo varia, vai variar de qual que é a necessidade. Restrições impostas pela aplicação. Por exemplo, existem limites a serem obedecidos, como linguagem de implementação, limites de recursos? Quais são as máquinas que tem disponível para rodar? Quais são os limites que eu tenho em relação a isso? Eu posso desenvolver um software super mega fascinante que vai fazer tudo o que o meu cliente viu lá em Missão Impossível. Vou conseguir fazer esse negócio. Só que o tamanho desse software vai ser 50 gigas. Um sistema operacional tem em torno de 8 gigas. Aí eu faço um software lá de 50 gigas. Aí a máquina dele só tem 100, não vai rodar mais nada. Como é que eu vou armazenar as informações? Então, eu tenho que pensar também nessas limitações de estrutura. Já sabe, né?